Oi para todos, eu sou o Daniel Curi, do Mr. Charuto. Finalmente um vídeo novo, né? Uma ausência bem prolongada dessa vez. Como vocês viram, não é um vídeo de review, eu não vou estar falando de nenhum charuto especificamente. Então, enquanto eu falo desse vídeo, deixa eu ir cortando aqui e acendendo o meu charuto. Eu estou fumando um charuto, o pessoal sempre pergunta, né? Um charuto sem band, nenhuma sem identificação. É um house blend de uma tabacaria do estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, onde eu vou muito, e eles têm um house blend ótimo custo, uma performance legal, sabores ok, mas que são bem apropriados para esse tipo de conversa que a gente vai ter hoje. Eu não vou ficar prestando atenção no charuto, vou ficar falando de outras coisas. Então ele é ótimo para isso. Mas então, o vídeo de hoje é esse vídeo de um tema, né? Eu já chamei de temático, algumas pessoas já deram uns nomes, uns termos bem legais e eu acabei esquecendo, mas eu acho que eu encontrei o tema certo agora. Eu acho que esse é um vídeo sobre a cultura do charuto. E eu descobri essa palavra recentemente, umas 2 semanas atrás. Eu fui convidado para uma live num canal no YouTube. O canal se chama Riff do Charuto, é R-I-F-F, é o Roberto Marques. Então, se vocês quiserem, procurem no YouTube por esse canal, vocês podem ver a conversa que eu tive com o Roberto por lá. E na apresentação do vídeo apareceu uma frase que me chamou muita atenção. Acendeu no meio. Que era o seguinte: charuto é mais do que tabaco. É cultura, arte, e algumas palavras que se referem ao charuto. E essa palavra cultura me chamou muita atenção. E eu acho que é exatamente isso, a palavra que eu nunca encontrei, a palavra cultura, que é isso que eu falo nesses vídeos, da cultura, no sentido amplo, não só a cultura de conhecimento, de entendimento, de aprender, mas a cultura dos hábitos, do comportamento, né? A cultura no sentido amplo mesmo. Então esse vídeo é mais ou menos sobre a cultura do charuto, mas indo aí para o lado, como vocês já viram no título do vídeo, das coisas que se deve fazer ou não fazer. Acho que eu vou falar mais do que não fazer, que é, obviamente, da minha cultura, né? Do meu ponto de vista, da maneira que eu entendo essas situações que eu vou mencionar hoje. Talvez eu vou esquecer algumas, vocês vão se lembrar de algumas, comentem, né, depois que assistirem o vídeo. E eu pensei o seguinte, em fazer esse roteiro do vídeo baseado em uma fumada. E encontrar situações, ou situações, acho que é a melhor palavra, em que a gente se encontra durante uma fumada. Então, desde a hora que você resolve fumar até a hora que você termina de fumar. Então, a primeira situação que a gente vai se envolver, né, quando a gente quer fumar, é quando a gente decide que vai fumar, a gente também tem que decidir qual charuto que a gente vai fumar. Isso é já uma coisa muito óbvia, então eu não quero me deter muito, né, nesse primeiro item, eu nem vou chamar de primeiro, mas num pré-item do vídeo. Você tem que pensar no tempo, né? Se você tem 15 minutos, 40 minutos, 2 horas para fumar, escolher uma bitola que se adeque a esse tempo que você tem. E também sobre a hora do dia, né? Você tem que se lembrar ou pensar na hora do dia e na sua alimentação até aquele momento no dia, né? De manhã ou à noite, depende, se você não tomou café, ainda não comeu nada no seu café da manhã, você tem que ir num charuto mais suave, menos nicotina e tudo. Tem até um vídeo sobre este tema, né? Existe hora de fumar, eu vou deixar o card aqui, se vocês quiserem saber mais, vocês podem assistir esse vídeo. Então, uma vez que você decidiu qual charuto que você vai fumar, o próximo passo é cortar o charuto, né? E aí tem um velho chavão, né? Tem uma bela situação em que muitas pessoas ainda cometem o grande erro de molhar a cabeça do charuto com a saliva, colocando o charuto na boca, ainda com o cap, antes de cortá-lo.
Se você fizer isso numa tabacaria e o cortador for um cortador de uso coletivo, eu acho que eles deveriam chamar a polícia para quem fez isso, né? Você não vai fazer isso sem dúvida nenhuma. É uma questão de higiene, né? Não é nem mais uma questão de boas maneiras, é uma questão séria você fazer isso. Então, evite fazer isso até mesmo quando for só o seu cortador. Você não divide esse cortador com ninguém, só você que fuma na sua casa, não existe situação nenhuma que você vai dividir esse cortador com alguém, mas se você molhar, você vai acabar, a umidade da sua saliva vai fazer com que partículas de fumo que tem óleo se grudem nas lâminas do seu cortador. E esse óleo, e essa coisa, e essa superposição dos óleos e das partículas de tabaco vão atrapalhar o corte do seu cortador, mesmo que seja de altíssimo nível, melhor cortador da melhor marca que você encontrou. Não evite fazer isso ao máximo. Aí você vai dizer, mas e se eu tiver que fazer um segundo corte no charuto depois que eu já estou fumando? Isso acontece regularmente se você fuma, principalmente, né, se você fuma muitos torpiros ou belicoso. Aí, aquela ponta, a cabeça cônica, você vai cortando a certo ponto do corte e lá na frente, lá no meio do charuto, no início do terceiro terço, a umidade da sua boca, da sua saliva, já impregnou a cabeça do charuto, as folhas dilataram, o calor das puxadas que você exerceu sobre o charuto durante a fumada também já dilataram essas folhas e o fluxo ficou mais truncado. Você vai ter que cortar de novo, ou usar um perfect draw. Eu normalmente corto nesse caso, porque aí eu uso o meu cortador, faço essa coisa, né? Tenho que cortar de novo, faço uma coisa que eu estou dizendo para não fazer, mas tenho que fazer. O que eu procuro fazer sempre é lavar muito bem o cortador depois que eu fumo, para evitar problema, porque afiar um cortador não é fácil e normalmente não funciona. Eu nunca ouvi falar de uma bem-sucedida amolagem de um cortador. Então, tome cuidado com o seu cortador. Também tem um vídeo sobre cortar charutos aqui no canal. Vou colocar o card aqui também. Você pode dar uma olhada. Um vídeo super antigo, tá? Outra coisa em relação a molhar os charutos. Teve um tempo atrás fez um belo sucesso, um vídeo curto do Arnold Schwarzenegger passando tequila no wrapper do charuto, que ele aprendeu com, não lembro quem e tal, foi, né, vários, né, foi viralizado na internet. Eu acho isso, assim, tem uma versão essa ideia, tá? Eu acho que não faz o menor sentido, é completamente infundado fazer aquilo. O charuto não vai absorver sabor nenhum de qualquer bebida em 20 minutos, 30 minutos, 40, não interessa o tempo que você vai fumar, tá? Então, assim, eu sou muito mais conservador, eu prefiro fumar o meu charuto e beber a minha tequila, o meu uísque, cerveja, o que quer que seja, tá? Tem gente que molha só a ponta, só a cabeça também, para ter um sabor da bebida aqui. Tudo bem, isso aí até eu imagino que dê para sentir o sabor ali, 2, 3 draws, mas você vai umedecer demais a cabeça do charuto e vai provavelmente ter problema de fluxo mais adiante, tá? Então, a única coisa que eu vejo aí é que você vai ter um wrapper molhado. Não sei se isso traz vantagem, eu entendo que não traz nenhuma vantagem. Então evite de molhar, além de ser uma coisa feia, né? Se esfregando um líquido no charuto e tal, vai pingar, não vai, eu não vejo nada positivo, não vejo nenhum fator que justifique você molhar o seu charuto com qualquer bebida, molhar o wrapper do charuto com qualquer bebida. Um próximo item que eu quero conversar com vocês é sobre o acendimento agressivo do charuto. A gente acende o charuto como quer e como pode.
né? Às vezes a gente só tem um tipo de chama, às vezes a gente quer usar um fósforo, por exemplo, e não existe um jeito certo, definitivamente. Até porque a gente tem fósforo, a gente tem aquela cerda de cedro, tem o isqueiro de chama, de soft flame, a chama amarela, tem o torch, né, a chama azul, aquela chama intensa. Essas chamas intensas, o torch, você tem de um queimador, de 5, de 4, tem uma variedade enorme de formas de acender. O que eu não gosto de fazer é acender agressivamente, colocando a chama em contato com o pé do charuto, com o filler e o wrapper, porque invariavelmente você vai queimar o wrapper um pouco, vai chamuscar o wrapper, vai ficar todo preto. Eu prefiro acender com o calor da chama. Por isso eu gosto muito desses isqueiros, esse aqui tem 4 queimadores, e eu gosto sempre de colocar o charuto nesta posição, o isqueiro perpendicular ao chão e o charuto mais ou menos inclinado em cima. E nunca fazer isso. Eu acho isso aqui não é a forma legal de acender o charuto. Por quê? Quando você faz isso, o calor sobe, você perde o calor para o ar. E o que vai acender o charuto é a chama, indo direto ao pé do charuto. Eu não faço isso nunca. Isso, por que isso se tornou mais ou menos popular? Porque é mais barato e se vende mais torches de um queimador só. E um queimador só vem nessa posição, é mais fácil de você fazer assim do que ver assim. Então ele funciona melhor nessa posição. Então um bom isqueiro vai te dar a opção de acender do jeito que você quiser. Tem isso também. Está ventando, outro grande problema. Você está fumando lá de fora, como que você vai acender? Não dá para ficar achando o ponto onde a chama está liberando o calor. Então aí você não tem como, você tem que colocar a chama em contato com o tabaco. Às vezes você só tem um isqueiro Bic, daqueles tradicionais de cigarro, pequenos, né? Que você usa e joga fora quando acaba o gás. Aí você também vai ter que puxar, porque senão você vai ter um problema. Por exemplo, eu viajo muito, aeroporto, eu só acendo com um isqueiro Bic, um mínimo, que passa pela segurança de qualquer aeroporto. Então se eu vou fumar, tem um tempo, né, um intervalo entre um voo e outro, eu consigo ir para fora do aeroporto e vou fumar um charuto. É uma dificuldade, sempre aeroportos sempre são lugares abertos, está ventando, com um isqueiro pequeno, então acendo como posso. Não tem outra opção. Evite que a chama queime o seu charuto, que a chama entre em contato com o seu tabaco. Acenda só com calor. Essa é a minha sugestão, não é o jeito certo, tá? Também até falam menos agora, do jeito americano de acender charuto. Eu acho que é coisa de cinema, deve ter apagado meu charuto de falar nisso. Eu acho que é coisa de cinema isso, foi propagandeado pelo cinema, que acende e puxa e sopra, fica aquela chama grande e tal, né? Não existe jeito americano, brasileiro, indonésio, peruano, né? Cada um acende como quer e faz do jeito que achar legal. Uma outra coisa também que falam muito a respeito, cortar o charuto ao meio. É óbvio que eu já fiz isso, às vezes até faço, raro, mas agora eu tenho mais tempo, mas não tem problema nenhum se você fizer isso, tá? É uma solução que você tem do ponto de vista de tempo e, às vezes, de economia, né? Então, corte o seu charuto, eu não vejo nada de errado. Talvez não fique a peça mais bela que você já fumou, né? E tem algumas consequências, obviamente, né? Primeiro, você vai perder uma das metades, não vai ter esse ombro, né, que tem aqui em cima na cabeça do charuto, para o conforto da sua fumada. Vai ficar feio,
desproporcional, né, o charuto. Agora tem até uns pequenos, uns firecrackers, que são 3,5 inches por 52 e tal, também. Tem muito charuto que já é feito assim. E principalmente você vai ter uma grande possibilidade de desenrolar o wrapper. Mas também tem como solucionar esse problema, não é o fim do mundo, né? Agora, o pior problema que eu vejo é que você vai quebrar a sequência imaginada pelo blender do charuto dos fumos. Talvez ele tenha posicionado fumos aqui, folhas, né, pedaços de folhas, alguma coisa que vai te dar aí transições, vai te dar o caminho da fumada que ele imaginou. Se você cortar, você quebra isso. E isso só vai acontecer num charuto de valor mais alto. Então, se você for cortar, para garantir não estar perdendo nada da fumada, faça a opção de cortar um charuto mixed filler, por exemplo. Ou um charuto, esse aqui, por exemplo, cortaria muito bem. Não teria problema nenhum em termos da fumada, da progressão da fumada, das eventuais transições. E nunca faça isso, eu te sugiro, num charuto que custe $30, tá? É só $30 numa tabacaria nos Estados Unidos, não $30 aqui no Brasil. Talvez lá com $30 você vai comprar um charuto melhor do que você compraria com os mesmos $30 trocados por real. Então, não vejo problema nenhum. Corte seu charuto se for conveniente, se você achar que é legal e tudo, tiver motivo para isso, mas corte um charuto de valor mais interessante, mais acessível, né? Um menos sofisticado em termos de blend. Vamos lá para mais um item aí nessas situações, né, que a gente tem que tomar decisões enquanto está fumando. O que eu quero falar agora eu acho um péssimo hábito, que é o de guardar meio charuto fumado, ou uma parte de um charuto que já foi fumado. Você apaga e deixa para fumar depois. Eu não faço isso definitivamente, em hipótese nenhuma, não dá, né? O mau cheiro que o charuto apresenta depois de um certo tempo. Você está fumando seu charuto, existe aqui algo está acontecendo no charuto e está tudo mais ou menos em equilíbrio ali, as temperaturas, o fluxo das coisas e tal. Quando você deixa o charuto por muito tempo apagado e já foi fumado, ele vai esfriar. E isso vai acontecer que toda a umidade que está dentro do charuto, todos os óleos, o alcatrão que se formou lá perto da cabeça do charuto, isso tudo vai esfriar e vai deixar de ser mais fluido e vai enrijecer, e isso vai mudar os cheiros, não é nem aromas mais, aí já vira um cheiro que não é agradável, tá? Então fica esse cheiro, ele se sobrepõe ao cheiro agradável do tabaco sendo queimado, cheiro que a gente gosta, né? Evidentemente, por isso que a gente fuma, tá? Então, se você não se importa com essa alteração, tudo bem, fume, é uma opção sua, você não vai perder meio charuto. Por isso que é importante você ter a ideia do tempo disponível para fumar, que você tem naquele momento, e escolher a bitola adequada a esse tempo, para não ter um meio charuto, que não vai funcionar legal. Agora, caso você não se importe e decida fumar o que sobrou do charuto, o meio charuto, apagado, não guarde nunca esse charuto dentro do seu humidor ou muito próximo do seu humidor, porque esse mau cheiro que ele exala, mau cheiro para mim, né? Vai contaminar, vai ser absorvido pela sua caixa, pelo seu liner, do tábua, o que quer que seja, e vai passar para os seus charutos. Tome cuidado e pense bem no tempo, tá? Que você tem disponível. Esse tema, essa situação que eu vou falar agora, eu praticamente não faço, não vejo como muito útil e entendo como um daqueles salamaleques, daquelas invenções sem sentido que penduram no ato de fumar um charuto por sei lá qual razão, tá? Que é o purge.
Eu não sei a palavra certa em português, pode ser sangrar, eu não sei muito bem como dizer isso, mas na verdade é simplesmente você soprar no charuto ao invés de puxar, com o charuto aceso, tá? Nunca vi sentido nisso, dizem que altera o sabor, que você elimina talvez o alcatrão, os gases, uma certa umidade, não sei o que você pode eliminar, mas nunca, para mim, nunca eu tentei uma vez, numa situação que tinha uma pessoa ensinando a Purge e não deu em nada para mim, eu achei desnecessário fazer isso. As únicas vezes que eu vi algum sentido ou algum resultado vindo do Purge foi o charuto com um fluxo apertado, um fluxo não muito legal, Purge, e aí logo depois eu tive uma melhora momentânea do fluxo. Talvez 2 ou 3 draws e depois voltou a ocorrer novamente o problema de fluxo travado. Nesse caso, ou um segundo corte, né, como eu disse, a respeito do uso do cortador, tomando cuidado de limpá-lo depois, ou então o Perfect Draw, alguma ferramenta qualquer, um clipe de papel mais grosso que você enfia e dá uma pequena mexida nele lá dentro, talvez isso seja mais efetivo do que o Purge. E uma coisa que eu já vi também, que eu achei completamente sem sentido, é que é uma sofisticação, né, do Purge, o sujeito pegou o charuto, Purge, e manteve o isqueiro aceso aqui na frente enquanto soprava, e aumenta a chama, aí você está eliminando gases indesejáveis e tal. Por isso que eu digo que eu acho que é um pouco de salamaleque demais, sabe? Muita... como dizia um amigo meu em Belo Horizonte, um amigo, não, era quase um professor, é muita farofa para pouco bife. Tá? Fora o seu charuto, tem o draw dele, você não precisa de nada tão sensacional assim. Tá? Com todo respeito, para mim é um delírio. E eu acabo associando essa necessidade de Purge a charuto de baixa construção, charuto que não tem um fluxo legal. Né? Não é purging, melhorando o fluxo com alguma ferramenta ou com corte, que você vai ter uma chance de melhorar a performance do seu charuto. Então, Purge é uma coisa que, para mim, não é um não, né, nessa história, não uma coisa viável. Seguindo adiante, tem mais algumas coisas para falar, acho que eu estou falando demais às vezes em alguns tópicos, mas vamos lá, né, é o meu jeito. E outra coisa também que eu queria, talvez até me desculpar, né, estar fazendo um vídeo com esse tema, que é um vídeo super manjado, muita gente já fez esses vídeos e tal, mas eu achei legal fazer porque é a minha opinião, né, falar como eu vejo essas coisas talvez seja útil para alguém, ou comparando, eu estou falando isso, você viu um outro vídeo de algum outro canal, leu alguma coisa a respeito desse mesmo tema que eu estou falando, fazer uma comparação e tirar a sua conclusão. A informação nunca é demais, né? Então agora eu queria falar do tamanho da cinza. Manter a cinza longa ou manter a cinza bem curta? Quando eu estou fumando, o meu propósito não é manter a cinza mais longa possível. Tá? Isso não é, de jeito nenhum, uma coisa que me atrai fazer isso. Eu não estou em campeonato, eu não sou equilibrista. Tá? Agora eu procuro também não bater a cinza com frequência. Né? E acho que bater a cinza também não é a forma correta disso. Bater cinza é coisa de cigarro. Né? Eu me vejo fazendo isso por causa do meu hábito de fumar cigarro. Eu fumei mais de 30 anos, então está dentro de mim, né? Eu sou um fumante antes de tudo. Então eu evito também, eu me policio para não ficar batendo a cinza sempre. Eu acho que o tamanho ideal é uns 2 centímetros, mais ou menos. Vai depender do charuto. Um charuto mixer filler, a cinza vai cair com mais facilidade. Um long filler, a princípio, ou em teoria, vai ter uma cinza mais firme. Mas você tem que tomar cuidado. A construção também, se esqueci o nome, enrolado, tipo uns canos, assim, ou as folhas são só dobradas uma do lado da outra. Vai depender disso tudo. Mas
mantendo de um tamanho 2 centímetros ou por aí, você não vai correr o risco de se sujar a mesa, queimar a sua roupa e tudo, e nem ficar ali equilibrando aquela cinza, aquela coisa mais sem jeito que eu vejo aquilo, né? E a cinza tem um papel importante na fumada. A cinza, ela funciona como uma proteção térmica, é um isolante térmico que mantém a brasa acesa numa temperatura mínima necessária para ficar acesa. Então, a cinza, ela mantém o seu charuto na temperatura ideal, sem esquentar demais, com a brasa acesa. Quando você bate a cinza, aquela brasa entra em contato com mais oxigênio, ela se torna mais incandescente, vamos chamar assim, e logo depois ela começa a baixar, porque a cinza vai formando, vai proteger, a cinza vai formando logo ali na parte mais exposta e ela vai protegendo a brasa para mantê-la acesa. Então é importante, né? É um detalhe que às vezes a gente não se atenta e que mantém a regulagem da temperatura. Mantenha ela aí num tamanho adequado e não bata fazendo assim como no cigarro, só encoste na beirada do cinzeiro, ela cai, você deixa ela ficar dentro do cinzeiro. Eu acho que é a forma mais legal de se relacionar com a cinza do seu charuto e ter uma fumada com uma certa elegância, talvez seja essa palavra, né? Esse cigarro ele deve ter um Engage 54, então não sei se vocês notaram, eu estou sempre dando um double puff, porque eu estou falando demais e ele tem aquele fluxo aerado. E estou falando isso porque o outro tema que eu quero falar é aquela história de dar 4, 5 baforadas fortes no charuto em sequência, para ter mais fumaça. A gente fuma, a fumaça é o grande momento da fumada, mas isso tem uma consequência séria. Você vai aquecer o seu charuto e você vai ter sabores que vão ser mais amargos. Você vai estragar o seu charuto. Calor demais não é bom para o charuto. É igual acender queimando ele. Mais ou menos você vai queimar ele de outra forma. Queimar ele por dentro dessa vez. Então, puxe com moderação. Não dei baforadas tão seguidas. O double puff que eu falei são duas puxadas, né? Uma primeira só para acender, revigorar a brasa, e aí sim eu puxo com a intensidade adequada, com a duração também adequada para ter a quantidade de fumaça que me interessa. É mais um cuidado, é mais uma técnica de se fumar. Fumando no 54, você vai ter que usar uma técnica diferente, 54 de ring gauge. Você vai ter que usar uma técnica diferente de quando você fumar, por exemplo, um lanceiro, que é 38, o ring gauge tradicional. Então, lá você não pode puxar forte mesmo, senão você vai ter problema. E a construção de lanceiros normalmente apresenta mais problemas do que de charutos de ring gauge maior. Então ali você tem também que manobrar ali para ter um resultado legal de intensidade de fumaça, que ele vai te oferecer menos fumaça por ter menos fumo. Mas se você puxar demais para ter muita fumaça, você vai superaquecê-lo indevidamente e não vai ser legal. Então cuide aí também das suas puxadas para você não estragar, né, mesmo que momentaneamente, os sabores que o charuto te oferece. Se você tem a possibilidade, né, até um privilégio às vezes, ou o hábito de fumar numa tabacaria, sempre que você for fumar lá e levar o seu charuto, e mesmo que você pague a taxa para a tabacaria por ter levado o seu charuto e estar fumando ele lá, compre um charuto da tabacaria. Às vezes não tem como, às vezes é uma despesa muito grande, você já tem o seu charuto, ainda vai comprar outro, financeiramente pode não ser o momento certo para você fazer isso. Mas então tente consumir uma bebida, não sei, consuma alguma, apoie aquele estabelecimento que te oferece as condições para você fumar. Porque fumar, você não pode fumar em qualquer lugar, ninguém pode, né?
E na rua, às vezes, não é legal, não é conveniente, não está propício. Então, ter uma tabacaria onde você pode sentar sossegado, com mais gente, sozinho, para trabalhar, o que quer que seja, é um privilégio, eu acho. Então, ajude aquele estabelecimento a se manter, né? É bom para você também e principalmente para o pessoal da tabacaria que precisa vender para existir. Compre algum acessório, compre um Bovera, se você não tem, está precisando de mais, né? E lembre-se que você pode carregar os Boveras, mas para carregá-los você tem que comprá-los também. Então, pense nisso, em ajudar aquela tabacaria. Deixe de comprar online para comprar na tabacaria, para ajudar aquele estabelecimento a se manter e dessa maneira você continua tendo a opção de ir lá na tabacaria e seguramente você vai se beneficiar de lá, né? O pessoal tem conversa boa, podem te indicar novos charutos e tudo mais. Óbvio que se você é um cliente assíduo, né, um freguês de verdade, essa relação muda, as coisas se tornam mais relaxadas, né? Você pode ter lá o seu humidor que fica lá, depende aí da sua relação, mas se você é aquele que usa eventualmente e leva o seu charuto, compre também lá para ajudar a tabacaria a continuar existindo, né? Uma outra coisa também que normalmente acontece em tabacaria é comentários sobre o charuto de alguém. Isso é uma coisa muito delicada, eu sugeriria a você, é uma coisa que eu faço, nunca perguntar qual charuto que é. Se me perguntam, aí eu retribuo a pergunta também, eu acho que é legal fazer isso, tá? Mas eu nunca tomo a iniciativa, eu não me sinto confortável, eu não sei se a pessoa vai se sentir confortável em falar qual charuto que ela está fumando, tá? Principalmente se não estiver bebendo, né? Porque se tem bebendo, você dá uma olhadinha ali discretamente e mata a sua curiosidade. Então, controle a curiosidade e, sei lá, deixa a outra pessoa agir, e aí você se sente à vontade também, né? Claro que se for um amigo, uma pessoa que você tem a intimidade, a regra muda, né? Agora, perguntar o preço do charuto e aonde comprou, aí eu já acho que já não é legal de forma nenhuma. Tá? Controle-se, mantenha a sua curiosidade para você, tá? E uma coisa que, por favor, não faça é criticar o charuto de outra pessoa. Né? Fazer algum comentário negativo a respeito do charuto de alguém. Cuide do seu charuto e esqueça o charuto alheio. Né? Você pode conversar até que esse charuto é bom e tal, bater o papo que você estiver batendo, mas não faça críticas ao charuto do outro. Uma outra coisa que já não é mais relacionada a fumar em público, né, estar com mais pessoas, mas pode até ser também, é fumar e comer. É uma coisa que eu não faço ao mesmo tempo. É uma coisa que não funciona para mim. Eu nunca tive uma experiência legal, seja um tira-gosto, um pedacinho de queijo, ou seja, numa refeição. Numa refeição, provavelmente vai ter mais gente em volta, e não sei se vai ser muito, as outras pessoas vão achar legal você fumar um charuto. Mas para mim é uma questão de paladar mesmo, não dá certo. Como eu disse, seja uma carne ou seja um pedacinho de queijo, uma bolachinha, qualquer coisa, não funciona. Eu acho que a fumaça, a sensação que eu tenho é que a fumaça atrapalha o sabor da comida. E a comida atrapalha menos. É uma coisa, eu não sei explicar muito bem, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, que a fumaça suja a comida. Quando eu fumo, eu não tenho essa sensação. Quando eu fumo sem comer, eu não tenho essa sensação de maneira nenhuma. Então eu evito de todas as formas, eu não como quando eu estou fumando. Eu fiz até um vídeo sobre chocolate, né? E alguns chocolates são o chocolate amargo, eu acho melhor, achei melhor, porque acho que depois daquele vídeo eu nunca mais comi um chocolate e fumei. Então, não funciona. Com bebida é completamente diferente, tem vários sabores de bebidas que casam muito bem com fumar, né, com a fumaça do tabaco. Então fica aí uma dica minha, só estou dividindo com vocês a minha opinião. Não, definitivamente aí que não tem mesmo certo ou errado. Faça só o que você gosta e desfrute do charuto e da comida ao mesmo tempo, se for o caso. Não há problema nenhum nisso. Num vídeo sobre a cultura do charuto, eu não ia deixar de fora de jeito nenhum
a minha santa cruzada contra o termo degustar. Todo mundo que segue o canal sabe que eu não uso esse termo e não acho correto, não acho que é adequado você dizer que vai degustar um charuto. Depois que eu degustei um charuto, não é por aí de jeito nenhum, tá? Eu acho que degustar não se aplica ao ato de fumar um charuto. A própria sentença se explica por si só, né? Você fuma um charuto. Se você for degustar alguma coisa, no meu entendimento, a degustação ela é você ter vários exemplares ou várias variações daquele determinado produto que você vai sentir os sabores, e ali você vai conhecê-los melhor, você vai conhecer a gama disponível, o universo que existe de sabores para aquele produto, e você vai sentir principalmente as diferenças, vai escolher qual que você gosta ou não. Um exemplo clássico é você vai numa cervejaria e você tem aquele flight de bebidas. São 4, 5, 6 copinhos, doses pequenas, você toma cada uma delas. Uma é IPA, a outra é a Red Lager, a outra é Stout, a outra é Imperial Stout, uma tem fruta, a outra tem malte torrado, e ali você saboreia diferentes opções de cerveja, e se é um fim em si mesmo, dali você escolhe a que você prefere. Isso é uma degustação. Você faz isso com café, com vinho, com azeite. Com charutos, a única situação em que eu entendo que ocorre uma degustação é quando um blender está criando um charuto. Ele vai fumar os famosos fumas, né? Que é uma folha enroladinha, e ele fuma, não, esse aqui não pode ser um wrapper, esse aqui é um lirreiro, vai ser bom nesse blend misturado com aquele outro. Ele vai fumando ali, ou eles, né, às vezes é um conselho de blenders, e eles vão achando, criando a receita ali, vão experimentando os ingredientes. Os ingredientes são folhas de fumo, tabaco. Então ali, se você estender muito o conceito de degustação, talvez ele se aplique àquela situação. Agora, você pegar um charuto, que é um blend pronto, acendê-lo e fumá-lo, você não degustou nada, você fumou. Essa é a minha interpretação. Agora, não é a certa, definitivamente, é a minha, só isso. Agora, como eu entendo o uso da degustação, eu entendo como um pedantismo, né? Mais uma coisa pendurada no ato simples de fumar charuto. E soa para mim, eu já falei isso algumas vezes, e eu espero ser essa a última vez que eu falo sobre isso, que o uso do termo degustação é um pedantismo que tenta encobrir um desconhecimento, uma falta de cultura, uma falta de informação. Como eu entendo. Então, eu peço para vocês, pensem nisso, talvez vocês concordem comigo que fumar um charuto é muito mais adequado do que dizer que vai fumar um charuto, é muito mais adequado do que dizer que você vai degustar um charuto, tá? Uma outra coisa, ou já no final né, dessa história, né, dessa linha do tempo de uma fumada, é como apagar o charuto. Uma vez eu estava numa tabacaria, isso foi há pouco tempo atrás, acho que eu já tinha começado essa mudança para cá, né, já estava passando a maior parte do meu tempo no Brasil, eu fui aos Estados Unidos, na mesma tabacaria que eu vou quase sempre lá, e tinham 2 caras jovens lá, conversando, eles não eram de lá, a gente conhece todo mundo que frequenta lá e tudo. O cara estava chegando lá, estavam conversaram um pouco como o grupo que eu estava e tal. Aí foram lá pro canto, rindo, brincando e tudo mais. E aí fumaram um pouco e pegaram o cigarro deles, né, o charuto deles, e apertaram, até apagar, extinguir a brasa. Aí foram embora e tal, ninguém falou nada, tá? Né? Nos Estados Unidos, que eles são mais frios e tal, acabou, o cara foi lá, limpou o cinzeiro, não comentou nada com ninguém, ficou por isso mesmo, tá? Mas tem aquele conceito que é muito bacana do charuto, né, das boas maneiras do charuto, que é dar ao seu charuto uma morte digna. Tá? Você tomou tanto cuidado com ele, desde a escolha, corte, acendimento, e todas essas coisas todas que eu falei e outras que eu não falei, que você tem, né, você pratica, né?
Então, simplesmente chegou a hora de parar de fumar, deixa ele aqui no descanso, ou então, se você quiser indicar para a pessoa que limpa, você está fumando numa tabacaria, que passa limpando os cinzeiros, que você já parou de fumar, deixa ele escorregar para o centro do charuto, do centro do cinzeiro, aí o cara já vai ver que você já terminou, que ele já pode limpar aquele cinzeiro, trazer um outro se você for fumar outro e tudo mais, tá? É um respeito, talvez, que você vai ter para o seu charuto, e é uma maneira mais delicada de encerrar a sua fumada, né? Ao invés de apertá-lo como um cigarro e tudo mais. Eu acho que pouquíssimas pessoas fazem isso, mas eu acho que é o ponto para encerrar toda essas situações em que a gente tem que fazer escolhas durante a fumada, e pode tentar fazer as melhores escolhas, mais delicadas, mais legais, assim, mais gentis, com o charuto e com quem está em torno da gente durante a fumada. A última coisa que eu queria dizer a respeito dessas situações que a gente passa durante uma fumada é mais uma sugestão, na verdade, do que apontar aí um faça ou não faça, né? Porque o título desse vídeo é Do's and Don'ts, que em inglês quer dizer faça ou não faça. Eu devia ter falado isso no início do vídeo, mas esqueci, então estou falando agora no final. Mas se você assistiu o vídeo todo, você está pegando essa parte, né? E que é o seguinte, fumar é uma coisa muito simples, tá? Como tudo na vida, é um pouco de bom senso e também um pouco de boas maneiras. Mas eu tenho comigo que, por alguns motivos aí dessa sofisticação desnecessária e tudo mais, outras coisas desnecessárias foram penduradas no ato de fumar o charuto. Por exemplo, que eu poderia ter dito antes, mas não falei, que na hora do acendimento, aquele acendimento mais de serviço que você tem em algumas tabacarias, que a pessoa roda o charuto assim para acendê-lo e tal, eu acho isso também uma coisa desnecessária, não tem nenhum sentido disso. Se você acende com calor suficiente, numa posição legal, de uma forma eficiente, você não precisa de certos mise-en-scènes, de certos as coisas tornar o ato de acender o charuto uma coisa tão barroca, tão cheia de detalhes, de elementos intrincados, não. Faça a coisa de uma forma mais simples, use, como eu acabei de falar, use de bom senso. Inúmeras pequenos gestos são totalmente desnecessários. Um pouco de cuidado com o outro, um pouco de cuidado com o seu charuto, são pequenos gestos muito mais úteis, na minha opinião, para o sucesso de uma fumada. Mas o mais importante é fume como você gosta. Ninguém vai te ensinar a fumar. Fume do jeito que você acha que é legal. Dê uma banana para quem quer quem quer tentar te ensinar a fumar, tá? Não existe isso. O charuto apagou. Deixa eu só acendê-lo aqui, rapidamente. Esse vídeo está ficando bem longo, acho que eu imaginei que ele fosse ficar um pouco mais conciso, mas eu não consegui ser tão rápido assim. E aqui eu estou acendendo, eu lembrei de uma coisa também que eu não falei, que talvez o purge, que é soprar no charuto antes de, ao invés de puxar, soprar, pode ser útil na hora de reacender. Tá? Isso é uma coisa que eu tinha pensado em dizer e não disse. Eu acho que aí sim, essa liberação de alguma coisa que porventura fique presa dentro do seu charuto, talvez facilite reacendê-lo. Também é uma sugestão. Como eu estava dizendo, fume do seu jeito. A gente fuma para relaxar, a gente fuma para conversar, fuma para ficar sozinho, fuma para sentir os sabores. Então, o importante é você fumar e cumprir o seu ritual, seja ele qual for. Acenda do jeito que achar legal, corte do jeito que achar legal, porque o seu modo de fumar é tão legítimo quanto qualquer outro modo de fumar, desde que ele seja próprio, que esse modo que você fuma
reflita as suas escolhas a respeito do charuto. E para escolher você precisa de conhecimento, você precisa de saber as opções que existem para escolher aquela que se adequa à sua personalidade. Agora, se você fuma de uma maneira que é um arremedo, aí eu sinto muito por você está indo por um caminho que eu não acho legal, e sinto muito pelo charuto que foi desperdiçado também. Então, fume do seu jeito, descubra um jeito de fumar, se informe e crie a sua maneira de fumar. E ela é tão legítima quanto a minha, do seu amigo, de qualquer outra pessoa que assista esse vídeo. Para terminar, eu quero te pedir que comente aqui nesse vídeo o que você achou do vídeo. Talvez você concorde com tudo, com algumas coisas, discorde de tudo, discorde de algumas coisas. Então, coloque aqui, divida com a gente as suas opiniões. Se eu deixei de falar de algum tema, também comente. E também comente para falar como que você fuma, como que você entende esse ritual, o seu ritual de fumar, né? E comentando, isso também ajuda a tornar o vídeo mais visível para outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pelo tamanho do vídeo, mas o jeito de falar é esse, e eu acabei, acho que eu cobri aí de uma forma bem legal todo o período de uma fumada. Até o próximo vídeo e até lá, fumem bem. Tchau.